Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No capítulo de hoje, a gente vai falar sobre como aumentar o seu faturamento sem precisar vender mais. Sim, é possível. E para isso, eu trouxe para bater um papo com a gente Matheus Pestana, CEO da Sense Data, referência total em Customer Success, maior plataforma de Customer Success do Hemisfério Sul, que vai dar uma aula para a gente não só de sucesso do cliente, mas também como você amplia o teu LTV, melhora a tua rentabilidade e consegue ter um negócio que vende mais sem aumentar custo de aquisição. Muito obrigado, Matheus. Seja bem-vindo. Tiagão, eu que agradeço aí, cara. Para mim é um prazer estar aqui. A gente já estava combinando há algum tempo, né, cara? Tá por aí. E, cara, isso é fato, né? A gente, muitas vezes, todo mundo que está em negócios está pensando em crescimento. Acho que quem está ouvindo o podcast aqui está pensando nisso, né, cara? Pô, como é que eu faço para crescer mais? Crescer mais não necessariamente é apenas vender mais, né? Quando você pensa em crescimento, imediatamente na sua cabeça vem, cara, preciso crescer, então eu preciso vender mais. Mas muitas vezes você se esquece talvez do maior ativo da tua empresa, que é a base de clientes. Quem já comprou alguma vez com você, quem compra recorrentemente com você, porque cada vez mais, e você citou aí na entrada o LTV, né? Lifetime Value do cliente, cada vez mais os modelos de negócio estão tendendo para modelos recorrentes, que não é necessariamente um modelo de assinatura, né? Hoje, por exemplo, a Sense Data tem vários clientes, né? Como empresa de Customer Success, você deve imaginar assim, Matheus, então a Sense Data deve ter apenas clientes do mundo de assinaturas, de recorrência ou de SaaS, que é onde, de fato, a prática começou. Cara, hoje um dos maiores players de bens de consumo do Brasil é cliente da Sense Data. Aí você fala, pô, Matheus, mas espera aí, como? Esse cara entrou no mundo de serviços? Esse cara criou uma plataforma de assinatura? Não. Esse cara tem um negócio recorrente. Vou me explicar. Imagina que você é uma indústria de bens de consumo, certo? E tem um portfólio de produtos de consumo. Sabonete, desodorante, massa de pão, maionese, ketchup. Perfeito? Para você fazer o seu produto chegar na ponta, você passa por um cara que é o varejista. Um mercadinho perto da tua casa, ou a padaria, o restaurante, etc. Esse business da indústria para esse operador é um negócio completamente recorrente. Porque todo mês esse cara tem que encher a prateleira. Então, no momento em que esse cara olha e fala assim, como esse cara cresce? Muitas vezes, se você é um negócio como eles são, líder no Brasil, líder mundial, certo? Ou seja, não tem mais como ele escalar brand. Cara, o cara é top of mind, tá? Estamos falando da Unilever. Top of mind em várias categorias no Brasil, certo? Ele tá em quase toda a pequena prateleira de varejista, cara, de Teresina a Porto Alegre, do Ceará a Roraima, certo? Como esse cara cresce? Peraí, mas esse cara tá sempre aumentando o portfólio, né? Ele cresce vendendo mais para o cliente que ele já tem. E aí ele começa a entender o seguinte, opa, peraí, esse cliente é um pequeno supermercado da periferia de Teresina, perfeito. Então aqui eu vou colocar essas categorias de produto, mas não vou colocar a categoria Premium, porque a categoria Premium tem que estar na Avenida Paulista, em São Paulo. Essa inteligência de lidar com a tua base de clientes, segmentando ela, olhando para ticket médio, olhando para a frequência de compra, olhando para a recência, que foi a última vez que o cara comprou, toda essa dinâmica de transformação digital não existia até a Sense Data estar lá. Caraca, Então, esse cara não é um cara que ele tem um espaço enorme para crescer. Porque ele já é uma empresa quase que centenária no Brasil. Né? Começou com a Gessilever, quem nunca ouviu falar do caminhão do Faustão e etc. Esses caras já fizeram o que tem para fazer no mundo de marketing. Mas eles hoje precisam crescer com inteligência e eficiência numa base de clientes que já é enorme. Cara, animal. Animal. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head de Acquisition. Fala, Léo, tem bastante... Cara, tu já reparou
todo mundo que a gente tá batendo papo resolve algum problema que a gente tem. Cara, exatamente. Não, é uma puta... É o que eu falo com o Thiago, né? A gente tá numa curva de aprendizado absurdamente acelerada. Por quê? Cada convidado que vem fala de um tópico em específico. Que a gente tem um problema que precisa resolver. Que a gente tem um problema que precisa resolver. Tem gente que pode falar que é coincidência. Pra mim, isso é Deus. Tá, cara? É Deuscidência. Cara, é um salto de aprendizado muito grande. A gente não precisa testar tudo, já que a gente pode perguntar. Com os caras que já erraram, que já aprenderam, que já fizeram. Só pra fechar e a gente já cair dentro do tópico, junto com a gente, Luan Pique, o MD-chefe da Growth. Isso aí, galera. Vambora, mais uma. Matheus, só pra galera entender, só pra você contextualizar, cara, conta um pouquinho a tua trajetória, né? Como é que você caiu nesse mundo, né? E, cara, o que você puder falar de Big Numbers da Sense Data também, e quem é a Sense Data. Legal. Vamos lá, Thiago. Eu acho que, bom, você está envolvido um pouco nessa história, acho que é legal contar um pouco dessa trajetória. Tem uma história boa. Tem ótimas histórias para contar. Não sei se todas são publicáveis aqui, mas tem uma parte que dá para publicar. Brincadeira. Mas o ponto é, eu, por formação, historicamente, sou um cara que venho do mundo comercial em empresa de software, mas olhando muito para grandes players. Eu comecei minha carreira na SAP, que é claramente uma grande escola de vendas enterprise, né? Ou seja, cara, se você pensar as 500 maiores da Exame, boa parte delas tem SAP ou já transacionou com SAP ou usa SAP em algum aspecto. A propaganda da SAP é 7 a cada 10 empresas de capital aberto usam SAP. Exato. É real. É real, eles vão nessa linha. E ali foi uma grande escola para mim desse mundo enterprise, né? Que é um mundo de vendas específico, é um mundo de vendas de ciclo maior, de ticket maior, de muito relacionamento, mas que coloca também muito número, muita ciência, porque, cara, quando eu entrei na SAP, ela já era uma empresa de capital aberto, então você tinha toda uma área de sales operations, toda uma área de controle de pipeline, etc. Ou seja, a minha formação em vendas foi ali. Só que, em algum momento, eu falei, poxa vida, legal, mas esses caras são alemães, assim, eu queria estar um pouco mais próximo da liderança, né? Ou seja, a SAP no Brasil é uma subsidiária, né? Tá longe da decisão, não é o maior mercado, sendo Brasil, você tem outros mercados na frente. E aí eu recebi um convite e fui para a TOTUS, né? E é muito interessante, porque na TOTUS já era o contrário, já era uma estratégia de volume, né? E lá na TOTUS eu descobri uma coisa que na SAP não me contaram, é que se você olhar o mercado de ERP, o Brasil é o único país no mundo onde a SAP não é líder. No mundo. Caraca. Por causa da TOTUS. Por causa da TOTUS, né? Também um pouco por causa das peculiaridades brasileiras, principalmente no âmbito o alemão fiscal não consegue tributário. entender, né, que a gente tem 87 mil regras tributárias e leis diferentes, não. regidas pelo município, pelo estado, pela origem, pelo sei lá o quê, pelo KNAI, o cara. Exato. Ué, cara, para você ter uma ideia, o Brasil era o único país do mundo que tinha uma célula de desenvolvimento específica na Alemanha, com brasileiros. Não, e aí, a galera não vai saber, porque é um episódio secreto, né? Mas vocês entenderem, o que fez o Jander Martins se tornar rico como ele é hoje foi a MasterSAF, que era a empresa que resolvia esse problema da SAP. Porque assim, todo software, toda tecnologia tem uma coisa que a gente chama de localizar, que é você chegou no país, você tem que estar de acordo com as legislações locais. O alemão não conseguia entender como é que ficava. E a MasterSAF resolveu exatamente isso. Sim. Ela fazia a localização da SAP no Brasil e aí, cara, ele contou essa história. Esse é um podcast que um dia a gente vai fazer, né? Mas agora vocês entenderam de onde vem o Jander. Exato. Caraca, e uma trajetória... Quando eu chego na TOTUS, eu começo a me deparar menos com executivos de carreira e mais com empreendedores. A TOTUS é uma empresa que se formou comprando outras empresas. Se eu não me engano, ela já comprou umas 50 hoje em dia. Mais de 58 na tua época. Hoje está em 60 e pouco. Então, uma máquina de aquisições, até porque tinha feito um IPO super bem sucedido, precisava investir aquele dinheiro em algum lugar. Mas, no finalzinho, ou seja, esse mundo empreendedor que eu vi na TOTUS me acendeu uma chama do tipo, poxa, eu me identifico mais com esse cara empreendedor do que necessariamente com o executivo de carreira. Eu fui para uma iniciativa que não foi bem sucedida, foi exatamente um momento onde
Cara, Isso era que ano? Isso é 2013, 2014. Ali, saída da Dilma, dólar subindo pra caramba. Cara, a gente começa uma operação com uma joint venture. O inglês para de botar dinheiro. O negócio caiu. Não, e só um paralelo, tá, cara? Você não faz bem a tua jornada do herói, tá? Aí puxão de orelha durante o podcast. Faz sentido. Mas vocês veem o cara, fez um exit, cara, milionário, tá fazendo uma história de sucesso incrível. E muitas vezes fala assim, o Matheus, e eu quando eu conheci ele, eu fiz esse julgamento dele. Playboy. Olha lá. Criado a pera e todinho. Pois é. Comeu Danoninho a infância inteira e não. Bola Cara. de gude no tapete. Esse cara é de uma origem humilde. É isso aí. Ajudava a família, bancava o próprio estudo, se mudou do interior para São Paulo. Então, assim... Fui morar na edícula da minha avó, na Cantareira, Zona Norte, 26 quilômetros da onde era o escritório da SAP na época. Fretado todo dia, não tinha carro. Perrengue total. Perdi o fretado, pegava 3 horas de ônibus e metrô. Então, assim, cara, é legal voltar... superação. Exatamente, é legal sim. voltar um pouquinho nisso aí. Sim. Por exemplo, onde você se formou. Sim. Explica um pouco sobre isso pra gente. Eu jurava que esse cara era playboy, mas eu olhava pra ele assim, a carinha dele ali, cara. Menino criado e pela como é que avó, você- leite de E pera. como é que você foi parar nesse mercado, né? Pois como é que é. você chegou nele? Não, essa história é boa, porque olha só, eu não sou o típico empreendedor de família. Quase todo empreendedor fala assim, não, mas o meu pai tinha uma lojinha, a minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. Cara, meu pai e minha mãe são funcionários públicos, professores de escola, né? Depois eles cresceram na carreira, viraram diretor de escola. Mas, cara, diretor de escola no Brasil não é diretor de empresa, tá? Ele tem toda a bica de, cara, qualquer coisa que acontecer na escola, a responsa é dele. Mas, cara, é um salário, cara, que um analista 2 em uma empresa de tecnologia recebe. Uhum. Isso eu tô falando de final de carreira do diretor. Né? E com uma responsa enorme, tendo que lidar com o orçamento da escola e tal. Ou seja, para a minha família, o mundo privado, ou seja, ser um funcionário de uma empresa privada já era um risco enorme. Empreender, então, Nem se fale. isso não existe. Você Querem tá segurança, louco. né? Você tá louco. E aí eu fui sempre o cara que eu ia um pouco contra a minha, vamos dizer assim, a minha linha natural. Eu era um cara muito bom de humanas e fui fazer engenharia na Federal de São Carlos. Então o primeiro cenário tá bom, eu quero fazer engenharia, vou fazer engenharia de quê? Computadores era o que tava, cara, isso era finalzinho da década de 90, começo do ano 2000, falei, cara, engenharia de computação, quero descobrir como esse negócio funciona. Acho que tem um baita do mercado aqui, cara, é uma inovação. Cara, daqui a pouco a gente vai ter mais computador em casa do que TV. Olha, na época, mais computador em casa do que TV, porque tinha muita casa que não tinha computador ainda. Internet, esquece. Bem no começo, então. Bem no começo. Aí, eu caio lá, e quando eu tô lá, cara, e aí, né, cara, o teu skill essencial, ele sempre é preponderante. É difícil você lutar contra a tua natureza. Então, quando eu tava na engenharia, eu me dava muito bem em matérias de negócios, que era mais soft skill, e muito mal em matérias como programação. Eu era um péssimo programador. Uhum. Então, eu sou o famoso engenheiro que virou suco. Eu nunca tive uma posição técnica. Muito boa. Eu nunca tive uma posição técnica. Aí eu falei, cara, tá bom, mas eu gosto do business software. Eu me encantava com isso. Eu falei, cara, quem é uma empresa que junta negócios e tecnologia? E aí eu fiz uma matéria de sistemas de informação onde a gente estudou um caso de implantação SAP na 3M. E eu me encantei com aquilo. Falei, pô, cara, um sistema que integra várias áreas da empresa, que gerencia o financeiro, contábil, compras, chão de fábrica. Falei, quero trabalhar nessa empresa. Aí entra o segundo momento. Pô, mas como é que eu vou trabalhar numa empresa que está em São Paulo, estudando em São Carlos? Por que eu fui para São Carlos? Porque eu não tinha dinheiro para me manter em São Paulo. São Carlos era mais barato. Eu fui para lá, morei com uns amigos e tal. Morava na edícula também. Aliás, isso é até um negócio legal, porque muito do que eu aprendi ali pô, peraí, como é que eu faço para otimizar a grana que eu tenho no mês? Né? Então, quando a gente chegou na Casa da República, tinha uma edícula meio quebrada lá no fundo, eu cheguei pros caras e falei, não, galera, eu vou pra edícula. Os caras, pô, Matheus, mas essa edícula tá meio quebrada. Eu falei, cara, mas se eu ponho um chuveiro ali, dou uma ajeitada aqui, fica tudo bem. Aí os caras, pô, mas você vai ficar na edícula mesmo? Fica com a gente lá na casa. Eu falei, não. Eu fico aqui, mas eu vou pagar menos.
Cara, o Matheus, ele assim, cara, ele dá um tchauzinho. Custo é que nem unha, né, cara? Cresceu, você tem que cortar. Então, um pouco desse aprendizado de, cara, nunca nada é muito fácil, sempre naquele ambiente de escassez, puta, tem pouca grana e etc., criando as oportunidades. E aí, a criar a oportunidade na SAP foi meio isso, porque eu descobri que a USP de São Carlos, eu fazia federal, tinha um convênio com a SAP para estágio. Aí eu falei, cara, vou lá bater na porta dos caras. E a hora que eu cheguei, os caras, não, mas espera aí. Esse estágio aqui é pro pessoal da USP, não é pro pessoal da Federal. Eita. Eu falei, mas tem alguma coisa que fala que eu não posso tentar entrar? Aí os caras olharam e falaram, sabe que a gente nunca pensou nisso? Volta daqui uma semana. E depois, quando eu entrei, eu acabei entrando no processo, eles falaram, Matheus, o que definiu a tua entrada foi o primeiro dia que você apareceu aqui. Caraca. Que foi o quê? Atitude. Cara, você saiu lá da Federal, você veio pra cá, você bateu na nossa porta, nem a gente tinha pensado nisso. Você questionou ainda por que eu não posso. Né? Durante o processo, cara, você também desempenhou bem, porque não é só atitude, também tem competência técnica, né, cara? O cara pode ter aquela baita atitude, mas, cara, minimamente você tem que mandar bem naquilo, né? Pô, eu sou um vendedor de grande atitude que não vendo, é complicado. Né? É muito provável que um vendedor de atitude venda bastante. Mas pode acontecer que não. Se você não vender, desculpa, meu amigo. Essa tua atitude está, de repente, direcionada para o lado errado, ou, de repente, na condução do processo comercial, você não está sabendo lidar com o cenário. E aí, eu entro na SAP, crio essa carreira na SAP. E aí, long story short, que foi aquele comecinho que eu já contei, eu tô aqui em 2014, saí dessa operação que não deu muito certo, buscando alguma coisa para fazer. Um amigo em comum, que é o Gustavo Pagotto, que já esteve aqui, inclusive, falando com vocês, me apresenta o Thiago. E o Thiago fala, pô, Matheus, eu tô aqui numa operação, cara, e, pô, você toca São Paulo pra mim? Deixa eu contar esse paralelo, que esse paralelo é legal. Cara, eu montei a máquina de vendas na Project Builder, começamos a escalar, e quando eu fui fazer uma análise do faturamento, eu vi que 80% da receita da empresa estava em São Paulo, e a gente não tinha um escritório em São Paulo. Né? E, cara... Puta, velho, o Pagotto, ele tinha me vendido o Good Data, né, que é um BI lá que você cria dashboard, tipo um Power BI, só que ele tem uma função de ser mais embedado dentro do software, que criou o nosso plano Enterprise dentro da Project Builder. E eu falei, mano, esse cara é muito brabo vendendo, velho. O Pagotto, cara, ele negociou, ele pegou um avião, foi lá no Rio, imprimiu, chegou com um contrato, falou, assina essa porra aí, que eu só vou embora se tu assinar esse contrato, e lá. E eu falei assim, mano, se eu tiver um cara desse em São Paulo, com a quantidade de lead que eu estou gerando para São Paulo, cara, eu vou conseguir dobrar o faturamento da empresa de novo, né? E em paralelo eu conversando com um fundo querendo investir na empresa. E aí eu falei, pô, Pagotto, tu não se interessa? Ele falou, pô, cara, tô aqui na TOTS, para mim não dá, mas, cara, tem o meu ex-chefe. Aí... Que era eu. A gente foi o quê? A gente foi almoçar? A gente foi almoçar. A gente foi almoçar continua. No shopping Cidade Jardim. Acelerado pra caralho, né? Não, e assim que eu conheci o Thiago, eu falei, pô, esse cara é diferente, porque, cara, ele já tinha plano, já tinha ideia, e assim, cara, toda vez que você senta com alguém, esse cara tira uma caneta do bolso, abre um papel ali, cara, que seja o coisa, e começa a desenhar ali, cara, acredita que ali tem alguma coisa. Porque é uma pessoa que é visionária, é uma pessoa que consegue organizar a ideia, que consegue colocar o plano, certo? E o Thiago tinha uma capacidade de execução invejável também. Eu falei, pô, cara, esse é o tipo de pessoa que eu quero estar do lado. Cara, tem uma dinâmica, tem uma pegada legal, é inteligente. Então, é engraçado porque naquele momento eu me encantei mais, né, pela pessoa do Thiago do que pelo... Eu não quis nem saber qual era a empresa. Eu falei, não, cara, eu quero... Esse plano que esse cara tem é legal. E o Thiago é o cara que me mostra esse mundo de inovação, empreendedorismo, SaaS, com mais intensidade. Ele começa a me dar uma visibilidade. Porque, assim, naquele momento eu tinha trabalhado em operações já estabelecidas, que é muito diferente de trabalhar numa operação que está se estabelecendo. É muito diferente. É muito diferente você trabalhar numa operação que já chegam 500 leads por dia.
Porque esse cara tá há 20 anos trabalhando brand, há 20 anos trabalhando mercado, há 20 anos fazendo propaganda. SAP e TOTVS, que eram as experiências que eu tinha tido, estavam nesse formato. A TOTVS já tinha feito a campanha com a Marília Gabriela, já tinha estado em mídia pra caramba. Tava nos aeroportos. Ou seja, tinha resolvido ali, ou estava resolvendo, a questão... Né, isso é algo que nunca se resolve, né? Você está sempre evoluindo. Mas já era uma operação com 500 leads por dia. É diferente você pegar uma operação e falar assim... Ela já tinha passado pela parte de análise de métricas, já tinha uma estabilidade maior. Já tinha uma estabilidade maior. Mas essas empresas, exatamente por estarem nesse platô, tinham muito pouco contato com as novas estratégias de crescimento. Então, a palavra growth hacking, entre outras coisas, não se aproximava dessas operações. Né? Ou seja, o marketing de conteúdo, o inbound marketing, as ferramentas de automação, a nova dinâmica de redes sociais, podcast, YouTube, toda essa dinâmica que era engraçado, porque o mundo B2B via isso como venda B2C. Ah, não, mas isso aí é coisa para e-commerce, cara, Google e tal, B2B, isso aí não funciona. Né? E o Thiago foi o primeiro que falou, Matheus, funciona, cara. Funciona, eu vou te mostrar como funciona, vou te mostrar operações onde isso funciona, vou te mostrar os caras que eu aprendi a fazer isso funcionar. E ali eu falei, cara, demais. Essa é a dinâmica que eu quero estar. E qual que era o meu plano, tá, gente? Eu fui, né? Tipo assim, chegou um momento ali, eu consegui botar a máquina para funcionar, gerava muito lead e tal. Tinha alguns desafios de conversão, usei Exact6, consegui resolver isso. Cara, a empresa saiu de, 1 milhão e pouquinho para 2, 3, e nesse ano que eu tava trazendo vendendo para o Matheus, estava em 4. E eu tinha ido no Edson Rigonati tentar captar, né? E o Edson falou, cara, pô, parabéns pelo que você tá fazendo e tudo mais. Me traz aqui os teus sócios que eu quero conhecer eles. A cara do Matheus já diz tudo, né? Aí eu levei os sócios, cara, não vou falar nomes aqui, mas uma das pessoas da empresa falou 4 besteiras que o Rigonati olhou pra mim e fez assim, tipo, vamos acabar a reunião e tal. Aí que saí, tirei os caras, liguei pra ele e ele falou, cara, parabéns pelo que você está fazendo, mas para mim fica claro que você é um pedaço pequeno da empresa que quer fazer uma transformação que está diferente da expectativa do teu sócio. Nesse momento eu percebi que eu não ia conseguir capital de risco e eu estava acelerando muito, a empresa não fechava no azul. Ela fechava no azul um pouquinho, mas ali, cara, sem fazer caixa, na risca, eu estava gerando muito pesado, porque precisava botar vendas, botar estrutura. E eu pensei, cara, se eu não consigo um sócio, investidor, e se eu conseguir um sócio foda, bom pra caramba de vendas, que vai conseguir fazer. E todo mundo que eu converso sobre Rio e São Paulo, os caras falam, começa São Paulo, fica 3 vezes maior do que o Rio em muito pouco tempo, só pelo fato de você ter presença. E antes de eu ter essa ideia, eu perdi uma venda gigantesca, que dentro do RFP lá dos caras, um pré-requisito que os caras tivessem escritório em São Paulo. Eu até simulei um escritório em São Paulo depois disso, para não perder mais uma venda que nem essa, mas eu falei, cara, tem que ter um cara fazendo isso acontecer. E aí, né, batemos nesse tempo. Mas o meu plano era o quê? Meu plano era, junto com o Matheus, criar uma operação em São Paulo, bootstrap, fazer com que o Matheus, pegando os leads de São Paulo, explodisse a conversão. Com isso, a gente faria caixa, montaria uma operação, essa operação compraria do Rio, né? E aí a gente dominaria o mundo. Exato. A ideia era essa, as coisas funcionaram bem, mas tanto eu como o Thiago, acho que nesse mesmo momento que o Edson também falou com ele, falamos assim, cara, acho que o negócio não é aqui, né? Mas a semente estava plantada. Então, nesse momento... É a história do que não dá para desver, né, cara? Não dá... Eu abri uma porta do mundo, assim, cara, o Matheus parecia criança, meu irmão. Não dá numa loja de doce no RD Summit, né, cara? Cara, eu falei, poxa, isso aqui é tudo que eu já vivi elevado à quinta potência numa dinâmica moderna, numa dinâmica onde você tirava um pouco do ranço que vinha de uma operação já estabelecida e algumas burocracias que o novo modelo de empresa não precisa estar assim. E aí, no final de 2015, eu recebo uma ligação de um cara que tinha trabalhado comigo, até nessa operação da Good Data, que é o Guilherme Pellegrino, falando, Matheus, cara,
eu acho que chegou o meu momento de empreender. Ele também era um cara que tinha esse desejo. E a gente já tinha conversado com isso quando a gente estava lá na operação. A gente tinha falado sobre isso na operação. E o que foi muito interessante naquele momento, e aí é saber que batalhas você quer encampar e com quem você tá. O Guilherme é um cara oposto a mim. Ele é um cara pragmático, um cara de entrega, um cara que tem todo um histórico de PMP, de gestão de projetos, professional services. E todo mundo sempre falou, nossa, o Matheus e o Guilherme é meio arroz com feijão, leite e café, são complementares, né, cara? É um negócio que a mistura dá bem e tal. Eu olhei aquilo e, de novo, olha só como muitas vezes eu tenho essa característica. Eu me apaixono pelos caras que estão do meu lado. Então, assim como eu me apaixonei pelo projeto do Thiago, muito mais pelo Thiago do que pela empresa, né? Que depois a gente veio a ver que talvez não fosse a empresa ideal, eu falei, cara, com o Guilherme dá para começar um negócio de alta escala. E naquele momento o Guilherme trazia com ele o Paulo, que era um cara técnico, que hoje é CTO da Sense Data. Vulgo Macaco. E o apelido dele, Macaco, é porque ele quebrava os grandes galhos. Então ele era aquele cara, Traz o macaco. Era aquele cara que chamava assim, nossa, o projeto tá ruim, chama o macaco que ele quebra esse galho. Né? O pessoal chamava de macaco gordo, né? Que quebrava o galho. Mas ele era um cara histórico, assim, na época, TOTOS. Mas um cara muito interessado em tecnologia, muito interessado em inovação, autodidata, super inteligente. Nerdzão. Nerd. Eu falei, cara, esse cara é um cara, de novo, né? Mais um diferenciado. E nesse momento, estava voltando dos Estados Unidos o Renan, que era um amigo do Paulo, que tinha sido trainee na TOTOS, depois foi para o mercado financeiro, desenvolvedor de mão cheia, que tinha feito mestrado em Machine Learning nos Estados Unidos. Falei, Caramba. rapaz... Voltou Brabo. com a Cara, sabe bagagem. aquela hora? Júpiter, Lua, Saturno, Terra. Eu falei, cara, é agora. O time fundador a gente tem. A gente precisa achar o que a gente vai fazer. Olha como começou. Porque a maioria dos empreendimentos é assim, tem uma baita oportunidade de mercado aqui. Eu vou atrás dela. Não importa quem vai comigo. O nosso foi o contrário. A gente tinha um baita time fundador e falou, cara, tá bom, mas nós vamos fazer o quê? Né? E nesse momento, a gente começava a perceber o quê? Já existia uma tendência de mercado onde os modelos de negócio estavam derivando para o modelo recorrente. Eu gosto de chamar de modelo recorrente, Thiago, para o pessoal não confundir com assinatura. Eu acabei de dar o exemplo na introdução da Unilever, que tem um negócio recorrente e é uma empresa de bens de consumo. Sim. Né? Cara, a própria Apple, né, cara? Tem um boato muito forte de que a Apple tá preparando... Você ouviu essa história? Preparando toda a operação dela para migrar o iPhone para assinatura, né? Sim. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido e te digo mais. 33% da receita da Apple hoje é serviço. É Apple TV, é iTunes, é toda a dinâmica de serviço que ela já tem estruturada. Então a Apple já sabe trabalhar num ambiente de serviço recorrente. Para ela pegar o equipamento dela e transformar em assinatura, ela faz assim. Cara, e só um gancho nessa ponta. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Os Quatro. Já leu esse livro? Não. Cara, tu tem que ler, mano. É muito bravo. Apple, Amazon, Facebook e Google. Né? E aí ele chama os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Como eles guerriam entre si, o quanto que eles querem se destruir, mas um depende do outro. Né? Então, assim, a Apple odeia a Amazon, né? Mas a Amazon é um dos maiores dealers da Apple. O Facebook odeia a Amazon, mas o Facebook roda na Amazon. Sabe? E o Google odeia o Facebook, mas usa lá alguma coisa do Facebook dentro da tua lógica de autenticação. Então, vai contando essa história desses 4, e um ponto interessante que ele mostra é que o quanto é relevante a recorrência mesmo para os caras que não são recorrentes. Mesmo o Google e o Facebook, que, né, vivem de mídia, cara, toda a lógica dele está baseada na venda recorrente de mídia para os principais clientes. E a Amazon, né, que, velho, tipo, explica o plano de acabar com o varejo e dominar tudo, e agora indo para o varejo físico, você fala assim, o que a Amazon é? A Amazon é um e-commerce de livro. Não. 150% da receita operacional da Amazon vem da AWS. Então, o livro não é nada. O que ela é
e a parada que é a minha estratégia, né? Ele tem lá o varejo, que é onde ele vai ficar, onde ele vai dominar o mundo, só que ele perde dinheiro. E o que o Bezos fala? Eu treinei os meus acionistas a aprenderem a olhar para o longo prazo. Por isso eu posso fazer qualquer merda que a minha ação não cai. Diferente do Walmart, que qualquer mijadinha fora do pinico, pum, despenca absurdamente a ação na bolsa. Só que ele criou a receita recorrente para sustentar a capacidade de inovação de onde o negócio realmente vai valer. Sim. Então, assim, né, os 4 maiores do mundo dependem de recorrência. Não, e 9% da receita da Amazon é a Amazon Prime, que é um business completamente recorrente. Uhum. Né? E esse é um ponto interessante, porque a dinâmica e a construção que a Amazon fez do conceito de marketplace, né, fez com que, por exemplo, o Mercado Livre se tornasse cliente da Sense Data. Não, peraí, Matheus, mas calma. Customer Success, você está fazendo alguma coisa para o cliente do Mercado Livre? Não, mas eu estou fazendo a gestão da jornada do seller. A gestão da jornada do vendedor no Mercado Livre. Que hoje, não sei se vocês sabem, mas são mais de 3 milhões de pequenos negócios no Brasil. Ou seja, a escala é enorme. E esses caras correspondem a 25% da receita do Mercado Livre. Por quê? Porque quando você vira marketplace, você tira muito dinheiro do vendedor com serviços. Porque se você é um cara, um pequeno varejista que quer vender online e vai para o Mercado Livre, você vai precisar de meio de pagamento, você vai precisar de crédito, você vai precisar fazer propaganda, você vai precisar de logística, você vai precisar de entrega last mile. Todos esses elementos que eu falei que você vai precisar vender online são serviços que o Mercado Livre vai vender para você. Então, existe uma jornada do seller para fazer esse... O ganho do marketplace não está apenas no quanto ele tira de comissão na venda. Mas ele está em muita parte em cima dos serviços que ele vende para o seller. E esse seller tem uma jornada. Que ele entra e fala, não sei vender online. Não, peraí, nós vamos fazer um onboarding teu. Tá. Opa, já tô com a minha lojinha pronta. Maravilha. Ih, mas a minha lojinha performou legal, mas ela podia estar performando mais. Ok. Que tal fazer propaganda dentro do Mercado Livre? Ah, é? Ah, não, tem o Mercado Livre Ads. Igual o Google Ads. Só que dentro do Mercado Livre. Ah, é? Vai dar mais visibilidade para você, tal, é categorizada. Ah, legal, quero. Ah, paga tanto. Ah, tá bom. Ah, pô, mas eu preciso receber também com cartão de crédito, tal. Não, beleza, tá aqui, ó, meio de pagamento. Ah, mas, cara, eu preciso adiantar essa venda porque eu não tenho fluxo de caixa. Não tem problema. Mercado Pago, eu te dou crédito. Você tá girando um business em cima de 3 milhões de pequenos empresários. Né? Eles construíram um ecossistema, né? Exato. Essa é a dinâmica. A construção do ecossistema, isso que o Thiago trouxe, é poderosíssimo. Quando você olha para o teu negócio, ou seja, qual é o ecossistema do teu negócio? E quanto você consegue ganhar de dinheiro jogando em ecossistema? Exatamente. Analisando isso que você está falando, se você pensar na Apple, é o que eles estão fazendo. Exato. O serviço de assinatura, eles estão agora streaming, celular, aplicativo, jogos. Agora eles têm aquele serviço de jogos com assinatura, que você ganha alguns jogos no próprio celular. Então, cada vez mais eles estão construindo um ecossistema maior, né? E dominando outros mercados, acessórios. Léo, por quê, cara? Por quê? E aí eu vou voltar no tema do nosso podcast de hoje. Cliente, cara. O maior ativo desses caras é que eles têm o cliente. Entendeu? A base de cliente tua é a tua mina de ouro. Então é o que o Thiago falou. Como é que você aumenta a receita sem, em teoria, aumentar custo de aquisição? Porque a tua base de cliente está ali. O que a Apple está fazendo quando ela está fazendo isso? Ela está pegando uma base de clientes enorme que ela tem e está falando assim, peraí, mas esse cara também tem outros problemas. Também tem outros problemas, mas se eu já estou com ele com o dispositivo móvel na mão, pô, então vou fazer aqui. E ela começa a girar essa dinâmica em cima do cliente. Por isso o sucesso do cliente é tão importante.
Por isso, o sucesso do cliente não é uma prática só para manter cliente em recorrência, para reduzir churn, etc., que também é, mas é principalmente uma estratégia de growth moderna. Cara, e assim, explicando big numbers, né, e um pouco de como funciona o Sense Data nesse processo. Legal. Porque assim, a última vez que eu vi, né, o Sense Data é quando eu ainda estava na RP Flex, né? Foi o nosso primeiro cliente, E a gente era... É mesmo? Foi. Caraca. O cliente número 1 da Sense Data foi a RP Flex. Caraca, que legal, que legal. E, cara, tinha lá uma série de desks, informações de LTV, cara, playbooks e tal, mas imagino que deve ter evoluído muito, né? Evoluiu muito e evoluiu muito numa direção, Thiago, que é essa direção de dados acionáveis. Já vou falar um pouco sobre esse conceito, tá? Que é o que nos permitiu sair apenas do conceito de empresa de assinatura, SaaS, e ir para um mercado onde hoje Ambev é nosso cliente, Unilever é nosso cliente, uma Prevent Senior é nosso cliente, o Mercado Livre é nosso cliente, porque eles estão usando esse conceito de dado acionável para gestão de jornada. Que pode ser a jornada do cliente, mas pode ser também a jornada de um parceiro, de uma franquia, de um franqueado, de um seller, que em marketplace isso é crucial para o negócio, porque inclusive é gerador de receita, não é só uma questão de sobrevivência. Mas indo nessa linha, Tiagão, a Sense Data é uma empresa que começou no início de 2016. Né? É uma empresa que a gente optou por uma estratégia de crescimento que a gente chama de bootstrap, ou seja, a gente não levantou nenhum capital de risco, a gente foi com as próprias forças, é um empreendedorismo mais raiz. Acho que tem muita gente que deve estar ouvindo o podcast aí que talvez tenha semelhança nesse formato. E muita gente se pergunta, e eu acho que isso é legal falar, Thiago. Ah, Matheus, só dá para crescer double, triple digit se você tem capital de risco. Não acredito. Não acredito. Talvez você tenha que ser mais resiliente, talvez você tenha que ser mais dedicado. Abrir mão de um Prolabore um pouco maior. Talvez você tenha que abrir mão de um Prolabore um pouco maior, ou talvez até não ganhar, como na Sense Data eu não ganhei salário durante o primeiro 1 ano e meio da empresa, 0. Mas é possível. Por quê, cara? Porque a técnica, que vocês são, cara, os melhores do Brasil nisso, o processo, a tecnologia, a dinâmica, ela tá aí para todo mundo. Ela não é só acessível para o cara que tem Venture Capital. Não é o Venture Capital que ensina isso. Quem ensina isso é o Thiago, é a Growth Machine. Então, se eu tô querendo crescer bootstrap, porque eu não quero pegar... Qual era o nosso ponto? Eu não tenho nenhum problema com capital de risco. Mas eu queria ter a minha empresa na minha mão. Eu não queria ter um CFO sentado do meu lado, falando, não, você tem que ir para cá, e eu falando, não, eu quero ir para lá. Então era muito disso. Você queria ter Era uma decisão, a gente queria uma independência. Pra gente, empreender era não ter chefe. O nosso chefe é o cliente. Entendeu? Eu não quero ter um cara botando a mão no meu business e querendo me levar para o lado A quando eu acho que eu quero ir para o lado B. E Customer Success no Brasil precisava disso, porque não era um mercado pronto. Não era um mercado de milhões. Não era um mercado tipo, nossa, vai lá. Muita gente falou pra gente assim, pô, mas vocês são bons, por que vocês não fazem alguma coisa para vendas? Customer Success, ninguém tem interesse nisso. Eu falei, o quê? Não tem interesse agora. Mas vai ter. Mas vai ter exatamente o que vocês falaram no início. Talvez se eu estivesse falando sobre Customer Success com a Growth Machine 2 anos atrás, você falasse, Matheus, agora a gente está tracionando e crescendo. Só que agora você tem uma base de clientes gigantesca. E essa é a realidade de 80% dos nossos clientes. 80% dos meus clientes, na minha primeira abordagem comercial, eu não consegui vender. 1 ano, 6 meses depois, o cara voltou e falou, Matheus, tripliquei de tamanho, cara. Eu não sei o que eu faço com a minha base. Tá tudo degringolando, chamado explodindo, inadimplência explodindo, nego querendo cancelar. Eu não separei a equipe de onboarding da equipe que mantém. E tal. Ou seja, porque toda é uma construção de processos de Customer Success que quando o crescimento está muito acelerado, a galera sofria muito com esse processo. Então, quando esses caras chegaram numa maturidade de scale-up, de tração, foi a hora que a Sense Data começou a crescer. Então, de verdade, a gente começou em 2016, mas o nosso mercado começou a ficar pronta em 2019. Acreditem se quiser. Só que ele estava no lugar certo, na hora certa, apanhando há 2 anos, colhendo feedback, fechando ali e tal. E, cara, e assim, quando eu... A gente pode falar do convite que você me fez lá atrás? Vamos, claro que posso. Assim, olha, eu vou falar que eu sou muito feliz
tá? Por ver o teu sucesso, porque você é um cara que merece muito. Obrigado. Mas sinto uma dorzinha no coração. Eu podia estar do lado dele. Não, eu convidei o Thiago. Cara, o Thiago é o cara que abriu as portas. Não teria CMO melhor naquele momento. Eu convidei. Mas eu vou te falar, cara, eu não fui, não porque eu não acreditava no projeto, mas porque a minha condição financeira era diferente Sim. da de vocês. Vocês tinham condição de ficar 1 ano e meio sem salário. Eu não ia conseguir ficar 1 ano e meio sem salário. Entendeu? Então, até mesmo a própria Growth, cara, assim, eu consegui empreender na Growth porque desde o primeiro momento eu comecei a gerar receita. Isso me pagava. E o teu exemplo é importante, porque o empreendedorismo brasileiro é muito mais o teu exemplo do que o exemplo do cara que tá rodando uma pastinha na Faria Lima, entendeu? E fazendo só reunião em restaurante incrível. Davi Vélez do Nubank nunca pagou um boleto na vida, galera. A família dele é metade da Colômbia deles. Sem contar que o cara era o cara que representava a Sequoia na América Latina, né? Que é o maior fundo de venture capital do Vale do Silício. E para o cara que representa a Sequoia na América Latina, para ele é mais fácil. Passar pro... É mais fácil captar, concorda? Exato. Mas eu acho que é muito legal você ter um podcast como esse para você falar da vida como ela é. E de verdade, Tiagão. A realidade. A realidade, por exemplo, eu sempre entendi uma coisa. Para mim, dinheiro... A minha relação com dinheiro é o seguinte. Dinheiro, para mim, não é status e não é bem material. Dinheiro é tempo. Me explico. Quando você está trabalhando para receber um salário, você está trocando o seu tempo por dinheiro. Sim. Certo? Então, quando eu cheguei para começar a Sense Data, eu imaginei o seguinte. Legal. Durante todo o período anterior, eu fui acumulando dinheiro e agora eu vou comprar meu tempo. Porque, no fundo, foi isso que eu fiz. Eu comprei 1 ano e meio para um projeto. Nesse 1 ano e meio, eu fui queimando o meu caixa pessoal. Certo? E essa também não era a realidade de todos os sócios da Sense. O Renan, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu me lembro quando a gente fechou a RP Flex, cara, o meu primeiro pedido para o CFO da RP Flex é, cara, tem como você pagar a primeira mensalidade essa semana ainda? Foi, porque o Renan precisava dessa grana para pagar o aluguel, cara. Porque ele não queria pedir dinheiro pro pai dele, já era um cara que... Mas também ele já tinha queimado a reserva que ele tinha trazido dos Estados Unidos. Entendeu? Então, essa vida como ela é legal, porque eu acho que talvez tenha muita gente hoje ouvindo o podcast, vendo a gente conversar, e fala assim, pô, o Matheus e o Thiago é playboy, os caras vieram ali, porra, meu, já tava com o esquema feito. Não. Então, se o cara tá... Pô, mas, cara, eu não sei, eu não consigo, eu não vou. Cara, tem como fazer. Tem como fazer. Potencialmente vai ser mais sofrido. Potencialmente a exigência de resiliência, de, cara, o que eu vi esse cara trabalhar de fim de semana, eu recebi o WhatsApp dele 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. Cara, é imparável. E, pra mim, os grandes empreendedores que eu já tive contato, pra mim, a definição desses caras é incansável. Incansável. Cara... Uma coisa que me marcou... cara, eu ainda vou... Se você tá ouvindo o podcast e conhece o Laércio Constantino, fala que eu vou dar um jeito de chegar nele pra gente entrevistar ele. Sim. Mas assim, cara, eu sou um cara do all-in, mano. Eu nunca entro nada pela metade. Eu sempre entro numa parada pra vencer. E você me viu, né? Num dos momentos bem complicados que foi ali quando eu tocava a área de vendas da RP Flex. E, cara, eu via o Laércio como uma referência do que eu gostaria de ser, saca? E, cara, mano, a gente... Tu lembra, cara, que dali virou Disneylândia, né? Número pra tudo que é lado, vendedor, lead. Porque, assim, o que eu tinha feito na Project Builder sem dinheiro, eu tinha 5 milhões pra fazer na RP Flex, né? Fato. E, cara, eu lá fazendo acontecer, e o caramba, batendo recorde. E, cara, eu peguei a RP Flex fica na Brasília, pra quem é da indústria de RP, né? Brasília tem que ser um patrimônio histórico, né, cara? Tem que ser tombado. Sim. E era vizinha da TOTS. E eu peguei um apartamento na Afonso Smith, que fica ali no Santana, que era mais ou menos, cara, 1 quilômetro e pouquinho ali da RP Flex. E eu ia andando todos os dias para casa, né? E, cara, não é perigoso, é meio deserto, né? Mas não era muito perigoso. Tranquilo. E, cara, eu passava sempre na frente da TOTS. E o Pagoto tinha me mostrado onde era a sala do Laércio. Aí ele falou assim, aquela ali é a sala do Laércio. Cara, eu tinha
uma competição pessoal com a essa. Eu falei, eu tenho que passar ali e aquela luz tem que estar apagada. Velho, eu perdi quase todas. E aí vem o ponto. Um cara bem-sucedido, milionário. Nessa época, a TOTUS foi o melhor IPO brasileiro naquela primeira leva de IPO pré-2008, gente. É um cara com a vida resolvida. Cara, ele tem, sei lá, 50 carros esportes diferentes. Cara, ele cada dia aparecia que ele tinha uma Porsche Panamera ali que eu acho que era quase 1 milhão. Só que de novo, essa característica. Incansável. O cara com 50 Eblau, mais 50 com certeza, com uma empresa capital aberto na bolsa, faturamento de mais de 4 bi nesse momento, 11 horas da noite, todas as luzes apagadas, a luz do cara estava acesa. Trabalhando. Então, às vezes a gente cria uma percepção, aquela questão do seguinte, meu chefe não trabalha, quem trabalha sou eu. Mas você pode ter certeza, cara, em qualquer empresa bem-sucedida, se você olhar o cara que fundou aquilo ali, ou os caras que fundaram aquilo ali, eles são potencialmente os caras que vão estar com a luz acesa no final do dia. Não tem como. Não tem como. E essa questão do incansável entra uma questão de resiliência. Porque não é tudo pinga. Pinga é o que a gente põe no marketing. Os tombos, né, que eu falo, todo mundo vê a pinga que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Os tombos, eles são muito maiores, cara. No começo da Sensidata, estava falando isso pro Thiago chegando aqui, um dia a gente sai, a gente tinha acho que 2 clientes, a gente estava prospectando um terceiro, a gente está caminhando com esse cliente, e o Guilherme pergunta para ele, e aí, cara, você acha que a gente vai conseguir evoluir e tal? O cara vira pro Guilherme e fala, cara, não vai dar, meu. O meu sócio deu uma negativa, porque é o sócio financeiro, o caixa tá um pouco apertado, tal, não sei o quê. Esse cara atravessa a rua, fala, eu vou ali comer um lanche ali e depois vou para casa, porque ele era de fora de São Paulo. A gente vira a esquina para pegar o meu carro, eu ando 20 passos, a gente é assaltado. Então eu acabei de tomar um não de venda com 2 clientes, ou seja, ia ser o terceiro. Parece 2 caras armados, não era brincadeira. Perdeu, eu jogo mochila para todo lado, vai computador embora, vai todas as propostas da Sense, os projetos estavam rolando, tudo no meu computador e do Guilherme, vai celular, vai tudo. Né? E aí, aquela hora, você fala assim, caraca, meu. Abrir mão da vida de executivo. Você tá, até ontem eu tava lá. Você tinha carro da empresa. Tinha carro da empresa, tava tudo bem, né? Cara, é aquela coisa. Eu, até a vida executiva, escolhia o cardápio, né? Que a gente fala, você entrava num restaurante e abria, eu escolhia pela esquerda. Agora eu escolhi pela direita. Direita é onde fica o preço. Entendeu? Então, cara, você tem que mudar o mindset, mas nem todo mundo está disposto a isso. Eu encontrei muitos caras ao longo da minha trajetória com Sensidata que tinham trabalhado comigo e tinham saído, estavam num momento de transição. Matheus, eu vim aqui, cara, tomar um café contigo, tal, não sei o quê. Porque eu queria estar que nem você, sabe, cara? Eu queria trabalhar menos. Eu falei, o quê? Menos? Fala com a pessoa errada. Porque essa é a percepção, tipo, eu saí da grande empresa, você tá numa operação menor, então tudo é mais simples, você trabalhar menos. O Katsu. Porque depois que você vendeu o dia inteiro, você tem que ir lá emitir a nota fiscal, mandar pro cliente, ver se recebeu, dar uma olhada se tem dinheiro no banco para pagar o salário, pagar o aluguel do escritório, caramba, 4, isso ninguém vê. Exatamente. E quantas vezes você fica sem salário porque você é a última conta que vai ser paga? Cara, pandemia. O nosso plano de pandemia, ele incluía zerar salário de sócio se fosse necessário. Porque a pandemia, ela teve um empurrão no digital, e eu não posso dizer que a Sensidata não se aproveitou disso. A pandemia, para negócios da Sensidata, ela foi um acelerador. Porque ela digitalizou muito o business. Então, a gente está na dinâmica de digitalização. Ela também acelerou o nível de capital em empresas nascentes que são grande parte dos nossos clientes. Então, é até complicado dizer isso, mas a pandemia para negócios da Sensidata, ela foi um acelerador. Como vários outros negócios digitais. Qualquer um que tem um e-commerce ou coisa desse tipo. Não, a gente também, Foi cara. um Agora falou. acelerador. A gente começou com 11, tá com 70. Novos modelos de venda, inside sales,
formas como você aumenta. Cara, tem muita gente que até pré-pandemia o cara não sabia como é que eu vendo sem bater na porta do cara. Cara, Como é tipo, que eu vendo sem Pois fazer é. um cold calling? Né? Porque o cara não tá mais no escritório para atender o telefone. E foi um dos grandes desafios que alavancou muito a nossa venda, é que toda a lógica quando você faz construção de lista, você baseia no telefone da empresa, né? E não no telefone celular do fundador. Inclusive é um dado sensível. E, cara, o telefone ninguém atendia mais, né, cara? Não tinha mais uma secretária na empresa. Exato. Então a taxa de conexão de cold call caiu muito, né? E a gente teve que reinventar o processo para chegar no celular, para conseguir fazer com que isso acontecesse, porque senão ia ficar muito difícil. Ia ficar muito difícil. cara, queria pegar um gancho nesse assunto que você tinha levantado sobre tipo, as pessoas, elas não veem tipo, os tombos que as pessoas levam. Eu, por exemplo, hoje eu tô empreendendo na Growth Machine. E o que eu quis fazer? Ampliar minha visão, porque eu tenho objetivos, eu quero contribuir no longo prazo para a missão da empresa. E muitas vezes, tipo, no lugar de colaborador, a gente pensa assim, pô, eu tô trabalhando pra caramba, tipo, o cara não faz nada, o cara, pô, ganha um salário, a gente às vezes tem um pensamento assim, pô, ganho pouco porque eu faço, mas às vezes o cara tá segurando a bronca ali, não tá recebendo salário, o empreendedor tá tomando, tipo assim, porrada em cima de porrada pra sustentar ali, tipo assim, não só a empresa, mas as pessoas, né, sendo pagas, o negócio rodando. Então, tipo assim, uma missão que eu tomei pra mim hoje, na Growth Machine, lendo os livros que eu tô lendo, vivendo o que eu tô vivendo, cara, trazer essa mentalidade de sócio, de dono, de empreendedor, independente do que você faça. Porque o momento que você toma isso pra você, você vira aquele cara que tá lá, todo mundo desligou a luz e você tá lá com a luz acesa. Sim. Porque, tipo assim, se a carga fica nas costas de um só, pô, se a carga fica nas costas do Léo, fica nas costas do Thiago, tipo assim, tipo assim, fica pesado. Agora, se todo mundo, cada um pega Todos uma lá de carga, alguma forma. pô, a empresa cresce, tá ligado? Vai pra outro patamar. A gente historicamente tem essa... É uma cultura até incorreta. Eu não acho que todo empresário é bonzinho. Mas eu não acho que todo empresário é mauzão. Que é isso que a gente pensa. É isso que tá meio que assim, cara, vê até sketches de piada ou de coisa, sempre tirando um sarro do chefe. Chefe é um cara chato, chefe é o cara que exige de você, mas ele tá de boa e tal, e não sei o quê. Eu não acho que não existam chefes assim. Mas eu acho que não é só assim, né? E quando a gente vive na prática, é que a gente percebe esse cenário e fala assim, peraí, cara, mas quem é o cara que tá trabalhando mais aqui? Quem é o cara que tomou esse risco? Pô, experimenta tá na pele do cara, mano. Pois é. Assim, cara, pois é. tipo, prática, tá? Eu zerei meu salário também dentro da Sim. pandemia. Fato. Fiquei diversas vezes sem receber. Ainda não recebi. E por isso que eu Os citei atrasados. essa parada agora. Ainda não recebi os atrasados. Sim. O meu salário é o mesmo desde o momento que a Growth fundou. Uhum. Tá? Então, eu não tive nenhum aumento. Eu vejo toda hora. A gente botou cargos e salários, plano e tal, e o caramba. E, cara, agora botamos de NPS. Cada hora tentando, tipo, aumentar. A gente tem um desafio de aumentar o nosso ENPS, né? Então, a gente mede... Não o NPS. O ENPS. O ENPS de employee, né? Para quem não sabe, é uma métrica para medir a satisfação dos colaboradores dentro da empresa. Exato. Uma métrica que foi criada para medir promoção de clientes, ou seja, o quanto um cliente é promotor da sua marca. NPS, né? O NPS. E agora foi trazida para dentro do contexto corporativo o ENPS, que vem de Employee NPS, que é o NPS aplicado dentro da sua empresa para entender o quanto o teu colaborador é promotor da tua empresa. Porque isso, a dinâmica de uma coisa que o pessoal fala muito hoje, né, que é o employee branding, né, ou seja, o branding de ser uma empresa atrativa, etc., ela está muito associada a os teus colaboradores atuais. Ou seja, um colaborador teu indicaria a empresa para um amigo, para um parente? Né? Ou seja, se esse índice está alto, isso é um viés positivo. Você, pô, cara, o cara gosta tanto de trabalhar aqui que ele traria as pessoas que ele mais gosta, que ele mais aprecia, para trabalharem aqui também. Então é uma boa métrica de medição. Agora, cara, só pra gente tentar voltar ali pra nossa linha mestre, galera que acompanha o Growthcast
é majoritariamente empreendedores e pessoas que estão na ponta de vendas. Perfeito. Quando a gente olha para o orçamento das empresas, principalmente das pequenas e das médias, até mesmo as grandes, né? Você vai ver que o orçamento está muito mais destinado para marketing e para vendas do que para Customer Success. A gente gravou um podcast, né, sobre Chief Revenue Office, né, que é a função nova que está surgindo, somando vendas e marketing e tal, somando vendas e CS. Mas, Matheus, cara, é contraintuitivo você dar mais importância para a carteira do que para a aquisição, mas talvez por uma falha cognitiva, as pessoas valorizam muito mais o novo cliente do que o cliente que está em casa. Sim. Né? E, Thiago, eu tenho uma resposta clássica para isso, cara. É porque o nosso modelo de negócio é criado na banquinha de limonada. Me explico. Quando você vai vender um copo de limonada, quando você tem lá 10 anos... Eu estou usando o exemplo da limonada, mas pode ser qualquer coisa que você vendeu na tua infância, certo? Ou seja, aquilo que desenvolveu a tua primeira mentalidade de negócio na tua cabeça. E o negócio que a gente mais vê, vocês concordam comigo que é comércio? Sim. É o que a gente mais vê, certo? Ou seja, quando você tá lá, cara... Eu, com a minha filha de 4 anos, vou na padaria. O que ela tá vendo é eu comprar pãozinho, queijo, presunto, etc. Esses são negócios transacionais, negócios de produto. O que significa que, naquele copo de limonada que você vendia quando você era criança, já está embutido o custo da água, do gelo, do limão, do açúcar, do espaço que você está ocupando, do tempo que você levou para produzir, e tem o lucro. Então, cada copo de limonada que você vende já tem um lucro ali. O que significa que, quanto mais copos de limonada eu vender, maior o meu lucro. Sim. Simples assim, certo? Acontece que hoje, com negócios modernos, com modelos de negócio moderno, o Thiago acabou de citar os 4 grandes, né? Outro dia o Mark Zuckerberg esteve no Senado americano e o senador perguntou para ele, falou, como é que você faz dinheiro se a tua plataforma é de graça? Então as pessoas não têm ideia de vários modelos. A hora que a gente fala que 30% da receita da Apple é serviço, que 25% da receita do Mercado Livre é co-seller, você fala, não, pera, não estou entendendo mais nada. E de fato, livros que trazem essa nova dinâmica, você percebe o seguinte, opa, peraí, parece que o modelo de negócio começou a mudar. E quando a gente olha para um modelo de negócio recorrente, a grana está no tempo que o cliente fica com você. E não em cada venda. Porque existe um cara chamado CAC, que é o custo de aquisição de clientes, que é uma métrica que mostra quanto eu estou gastando para trazer cada novo cliente. E se você tem um negócio que o cara paga por mês, você tem que, em alguma hora, pagar essa dívida. Todo cliente que entra, ele entra com uma dívida, que é o teu CAC. Você tem que pagar essa dívida. Depois que você pagou essa dívida, você começa a ter lucro. Olha o Lifetime Value entrando aí. Então, Thiagão, quando a gente olha para cuidar da carteira, é contraintuitivo versus colocar poderio em vendas, é por causa de um pensamento de, cara, a próxima venda me traz o lucro embutido. Mas com modelos de negócio modernos, não necessariamente isso é verdade. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? E vocês são mestres nisso. Não existe mais, hoje, se você quer ser bem-sucedido em vendas, você ser reativo em vendas. Você concorda comigo? Quem é reativo? Quem fica em B2B atrás do balcão esperando o cliente chegar. Esperando o cliente chegar. Quem faz aí. isso? Né? Quem faz isso é quem não está aqui para contar história. Faliu. Tá no cemitério das startups. Tá no cemitério das startups de qualquer empreendimento. Então, o que o cara tem que fazer? O cara tem que ser proativo em vendas. Cara, ele tem que buscar o cliente, ele tem que fazer a prospecção ativa, ele tem que ter boas estratégias digitais, ele tem que trazer... Mesmo o inbound marketing, que muita gente fala, o cara pediu a demo. Cara, ele foi empurrado por você a pedir aquela demo, a pedir a levantada de mão. Né? Você construiu estratégias para trazer o cara para aquele momento. Não é um negócio reativo do tipo, eu fiz um negocinho legal aqui, o cara apareceu. Por que a gente é reativo quando a gente vai lidar com a base de clientes? Porque às vezes, a hora que o cara vira cliente, a gente faz assim, beleza, virou cliente. Tá aqui o meu suporte, 0800, se tiver qualquer problema me liga e vida que segue. Dá até um nervoso ouvir isso. Às vezes, esse cara entrou com um potencial comercial com você de 10% do potencial total dele.
Quem vai desenvolver esse potencial ao máximo? Quem vai olhar se esse cara está pronto para a próxima venda? Quem vai olhar para esse cara se ele está em risco de sair e não ser mais um cliente seu? E saindo, você vai ter um CAC 2 vezes maior para recuperar esse cara no futuro, se for o caso. E potencialmente, se ele sair mal, ele vai ser um detrator que vai aumentar o teu CAC presente, porque a gente sabe que indicação tem um poderio gigantesco em vendas, né? Eu percebi isso na Sense Data. Esse é um ponto que eu ia falar, né? Você trabalha muito o sucesso do cliente. O quanto isso influencia no processo de indicação, se você tem métrica em cima disso. Totalmente. Não, e até um ponto antes, assim, porque ainda na ponta que eu bati da questão do orçamento, né? É contraintuitivo eu ter um investimento relevante em CS. Olha para o tamanho da nossa estrutura, olha para o tamanho da nossa estrutura de CS. Não que a nossa estrutura seja pequena de CS, mas a gente investe em CS porque a gente sabe do valor disso. Só que eu tenho 2 vezes mais, 3 vezes mais em vendas do que eu tenho em CS. E imagino que deva ser o padrão de todo mundo. Né? E na maioria das vezes, né, cara, o Ale fala isso. Você deve conhecer o Ale que era CRO da Score. Que a galera separa, e aí é um problema administrativo. Aliás, o Ale fez boa parte da carreira dele na The One, que foi comprada pela Zenvia também. Sim. Sim. O que a galera faz? A galera pega o Customer Success dentro do DRE e não joga no centro de resultados. Você já viu isso? Joga no centro de administração ou no centro de custo que não tem uma correlação com performance. Então, quando eu tenho na minha empresa, né, e aí, cara, esse livro é incrível, Dobre Seus Lucros. O que o cara fala? Separe teus custos por despesas administrativas e operacionais e despesas estratégicas. Qual que é a diferença de um para o outro? Despesa administrativa e operacional. Corte sempre o máximo, porque isso não te dá diferencial competitivo. Isso não faz você ir mais longe. Despesas estratégicas ou investimentos estratégicos. Faz sempre, potencialize, mas sempre visando o ROI desse investimento. No custo eu não quero ROI, o custo eu quero diminuir. Investimento eu quero ROI. Aí o que acontece quando eu pego Customer Success e jogo dentro da ponta de um centro administrativo? Corta custo. Virou custo. Uma vez eu estava com um CEO de uma grande empresa e falei assim, o que você terceiriza aqui? Ele falou, eu terceirizo o que não é core. Eu falei, então por que você terceirizou o teu atendimento ao cliente? O cliente não é core? Então tem uma visão ainda arcaica de que eu só tenho que servir o cliente porque alguém me exige isso. Então eu tenho que ter uma área de saque, por exemplo, aí falando de indústrias em geral. Serviço de atendimento ao consumidor. Se não tivesse alguém me exigindo, nem isso eu teria. Né? E a gente não entende que a construção do cliente promotor, que eu vou chegar na tua pergunta, a construção da receita da base, a potencialização da receita com a tua base de clientes, que é um motor de crescimento, ela está diretamente associada em como você vai trabalhar a jornada desse cliente. A Bessemer Ventures, que é um dos fundos mais bem-sucedidos em investimento no Vale do Silício, fez uma pesquisa na base dela. A Bessemer é tipo um Y Combinator, só que pega do Series A para frente. Né? O Y Combinator... Para quem não sabe, o Y Combinator é vista como a aceleradora mais bem-sucedida do Vale do Silício. Saiu o Dropbox, Twilio, cara... Vários unicórnios de lá, né? Slack. E a Bessemer é um cara que pega esse cara um pouco mais pra frente. Ela fez uma pesquisa. Só o Series A. Series A, quando você fala de capital de risco, ou em inglês Venture Capital, a gente está falando de investimento. Esses investimentos eles são organizados por letra. Né? Sendo o primeiro Seed, que normalmente é um anjo, é um investimento menor. Series A é um investimento que já fica superior a $1 milhão. E aí você vai para o B, para o C, para o D. Cara, se eu não me engano, o Nubank acho que foi até o F, né? E dali ele fez a abertura de capital. Sim. O objetivo é você fazendo essas várias rodadas até ou ser adquirido ou fazer o IPO, que é a abertura de capital da empresa, que é o que a gente chama de evento de liquidez. Né? Agora, o ponto principal aqui é que eles olharam para os caras que se tornaram unicórnios e perceberam uma coisa, Thiago. Esses caras, eles eram média ou acima da média em aquisição de clientes, mas eles eram muito acima da média em fazer receita na base. Os caras que eram os caras de crescimento ultra exponencial cresciam 2 vezes mais na base do que o cara que não chegou
ao status de unicórnio naquela velocidade. Então, a capacidade que você tem de fazer o teu cliente crescer, que é o net retention, que a gente fala, que tem que ser sempre acima de 100%, ela define muito de como você vai performar. E hoje, ainda mais, né? Que é quando a gente fala de eficiência de crescimento, que é exatamente o que você falou. Eficiência de crescimento cara, eu estou aumentando a minha receita sem aumentar o meu CAC. Porque eu estou trabalhando na base. É o cliente que já está ali. Uma vez eu tive com um cara que falou assim, Matheus, você não vai acreditar. Isso foi uma das coisas que fez a gente construir o Sense Data. Eu implementei um baita processo de inbound marketing aqui. Tenho lead scoring, tenho tudo. E hoje eu tenho mais informação do meu lead do que do meu cliente. Que isso? Não, cara, todo mundo. Inclusive nós, cara. Porque ele tinha, cara, toda a estratégia desenhada, as landing pages, a coleta de informação, Tracking, o enriquecimento, clique. tracking, clique, lead scoring. Então, cara, ele tinha mapeado o cara ali. Aí você perguntava pro cliente assim, cara, quais clientes teus têm chamado estourado no SLA? Não sei. Quantos clientes teus estão inadimplentes? Não sei. Qual cliente teu tá mais engajado no teu produto? Não sei. Qual foi a média de nota de NPS dos teus clientes? Não sei. Então, o cara não tinha a informação da base com o mesmo poderio que ele tinha a informação. Só que acontece que uma hora o jogo começa a virar. Ou seja, a tua base de cliente, ela já começa a ficar relevante. Eu me lembro de falar com um VP de Customer Success da Marketo, que é uma empresa americana super bem sucedida que Você chegou... foi pro Saster, né? Fui 2 anos pro Saster. E foi lá que eu conversei com esse cara. Eu falei, cara, como é que É o que foi eu falei que ser... eu quero que a gente vai esse ano. Excelente evento. Abre a cabeça. Como é que esse cara quer ser... como é que foi ser VP de Customer Success de uma empresa que teve, né, cara, um crescimento tão exponencial? Ele falou, Matheus, é o seguinte. Primeiro ano, eu era o cocô do cavalo do bandido. Cara, tinha pouco orçamento, equipe pequena, etc. No terceiro ano de crescimento, a minha meta de renovação de contrato era maior que a meta de vendas. Porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você tem um objetivo, você tem que renovar o contrato. Aqui no Brasil a gente tem a famosa renovação automática, né? Que você aplica o índice inflacionário e o contrato continua. Nos Estados Unidos você não pode fazer isso. Então, a responsabilidade pela renovação do contrato é de CS. Ou seja, você tinha lá 15 milhões na mão de renovação de contrato, você tinha que botar 10 milhões de vendas. Cara, e isso é animal. Porque assim, Interessante isso. a gente entrevistou o Daniel Ho, da Salesforce. Né? Cara, você lembra qual que era o número? Era 40 bi? Quanto é que era? A meta? É. Era 100 bi? A última meta era 100. Então, se você pegar a Salesforce, a ARR de 100 bi, tá, irmão? Uhum. O que é 100 bi de dólar de ARR? Isso é PIB do quê? Da América Latina? Ah, cara. Absurdo. É absurdo. É gigantesco. Agora, de fato, mano, quanto que esse cara vai vender? Percentualmente? Vai vender 5? 6? 10? Uhum. Quanto que esse cara tem que renovar Uhum. para conseguir chegar no 100 bi? E quando ele chega num tamanho como esse cara, observe como a estratégia de M&A muda. No momento em que uma Salesforce compra um Slack, ela não está comprando um Slack para vender mais Salesforce. O Slack não vai fazer a Salesforce vender mais em CRM. Agora, o Slack vai ser um baita de um cross-sell dentro da base Salesforce. Porque a Salesforce está competindo com quem? Com a Microsoft Teams. Então, ela quer dar uma alternativa de comunicação interna para as empresas e o Slack entra dentro dessa estratégia. Então, o Slack foi comprado pela Salesforce não para vender mais Salesforce, mas principalmente para você pegar todo o poderio comercial que a Salesforce tem ao redor do mundo e jogar o Fazer Slack cross. como um novo produto de portfólio deles. E o Slack, Uma cara, nova solução. assim, gente, o Slack, eu quero entrar nas métricas, mas só citando o exemplo do Slack. Cara, o Slack é uma plataforma de comunicação, para quem não conhece, né, que seria semelhante a um WhatsApp corporativo, só que ele tem uma estrutura de comunicação mais orientada a canais, né? Então, o que a gente tem nos grupos hoje no WhatsApp, a principal função do Slack é ter esses grupos e você interagindo, só que, cara, eles se transformam numa plataforma de desenvolvimento, né? Cara, por exemplo, você consegue, tem empresas, na Sambatec eles têm isso, você consegue pedir iFood pelo Slack, você consegue ir pegando a API dele aberta e criando várias aplicações. E a Salesforce adquiriu o Slack por 26
quase 27 bi de dólar, né? E, cara, como é que é a estratégia de vendas do Slack? Cara, o Slack é gratuito, você pode ir lá acessar o Slack agora, fazer download, baixa. Eu não sei se ele tem uma limitação de usuários, eu não tenho certeza agora. Eu acho que ele não tem limitação de usuários, só que ele só salva 2.000 mensagens. E por que é 2.000 mensagens? Porque os caras mediram, né? Aí conhecendo o comportamento do cliente. Quando bate 2.000, ele começa a deletar para trás a mensagem mais antiga. E hoje a gente usa pra caramba o histórico do Slack. Cara, o que você Pesquisar. O que você abre mais? Você abre mais e-mail ou Slack para conversar com as pessoas? Cara, Slack. Eu tava até falando ontem que é engraçado que, tipo, a gente... Dentro da Growth, a gente não tem muita cultura do e-mail. Tipo, de olhar e-mail todo dia. Você manda um Slack e vai pedir pro cara olhar o e-mail. No Slack, olha lá o e-mail. Mas e só uma coisa pra veja. Hoje eu pago mais de Slack. Faz aí 70 nego. Do que eu pago de aluguel, irmão. Ou seja, o Slack é um dos maiores custos da Growth depois de imposto e tecnologia. Tem uma noção de ecossistema, por exemplo. Eu preciso lembrar de uma coisa. Eu vou na mensagem que eu preciso lembrar no Slack, eu faço isso muito hoje, e boto pra me lembrar. Se você mandar, às vezes, um arquivo, um vídeo que a gente gravou, precisa mandar um pro outro, eu consigo mandar sem perder a qualidade no Slack. Então, tipo assim, a gente tá usando o tempo todo. E a velocidade de informação que troca, 2.000 mensagens não é nada. Acho que em 1 hora a gente já trocou isso. Não, e o ponto é esse, assim, ó. Desde que eu me entendo por gente, alguém fala assim, essa é a tecnologia que vai acabar com o e-mail. Cara, há anos você escutava isso. E várias coisas surgiram. O Skype, o pessoal falou isso. Tal. O Slack é a solução mais bem sucedida nessa missão. Como você falou. Se você deixar a galera só acessa o Slack. Hoje, por exemplo, para interagir com os clientes Sense Data, como eu tenho muitos clientes do mundo Scale Up, que usam Slack também, eu crio grupos de Slack multi-empresa. E por que é melhor? Ah, Matheus, por que você não cria um grupo de WhatsApp? Porque o WhatsApp ainda é uma perspectiva pessoal. O cara saiu da empresa, o Slack, o WhatsApp dele continua. Às vezes ele foi para concorrência, ele vai continuar no grupo de WhatsApp. Você vai gerenciar quantos grupos de WhatsApp você tem 100, 200 clientes? No Slack isso é simples. Saiu do portfólio corporativo, fecha os acessos. Ô, Matheus, pra galera que tá ouvindo a gente e que quer, tipo, melhorar, né? Fazer com que aumentar vendas sem precisar aumentar time, né? Como é que, primeiro, isso acontece a partir do momento que você investe em Customer Success, né? E quais são os principais indicadores que uma operação precisa acompanhar em relação a essa métrica de satisfação e sucesso do cliente? Legal. Tiago, vamos lá. Acho que o ponto principal é o seguinte. Lembra quando eu falei do cara que comentou que tinha mais informação do lead do que do cliente? Primeiro ponto é o seguinte. Se você é um negócio que é digital ou está se digitalizando, e está se digitalizando é uma realidade para quase todo mundo hoje faz venda por plataforma digital, etc, etc, você tem informação sobre o teu cliente. Essa informação, ela pode ser usada de forma inteligente para produzir mais venda e para reduzir perda. Quando você reduz perda, imediatamente você aumenta a lifetime value. Vamos lembrar que lifetime value é um indicador, que a fórmula dele é 1 sobre churn. Churn é o teu indicador de perda. Ou seja, o teu indicador de perda de cliente é inversamente proporcional ao teu LTV. Quanto menos clientes você perde, maior o lifetime value da tua base. Quanto maior o lifetime value da tua base, você tem 2 elementos importantes. Primeiro, você lucra mais por cliente, e aí é eficiência. E você tem uma base de clientes maior para exatamente explorar cross-sell, que é vender um outro produto que aquele cliente ainda não tenha do teu portfólio, ou vender mais do mesmo produto. Beleza. Como é que eu conduzo o cliente dentro de uma jornada positiva de expansão? Primeiro, a gente tem que deixar de gerir só funil. A gente tem que gerir taça. Matheus, o que é isso? Funil comercial, taça de clientes. Ou seja, depois que você vende, você precisa expandir. Então você tem que mapear entre os seus clientes segmento, tamanho, porte, comportamento, engajamento, para que você possa conduzir esse cliente no formato ideal para maximizar a jornada dele. O que é maximizar a jornada dele? Primeiro, acelerar o time to value. O
O que é time to value? O tempo que esse cliente percebe o valor. O que é isso? Cara, em 3 meses eu percebi o ROI de ter investido na Growth Machine. Meu número de conversão melhorou. E aí, a métrica, Thiago, ela depende muito do negócio do cliente. Ou da área que você está ajudando. Então, por exemplo, a Growth Machine está ajudando o cara a crescer, ele vai olhar para métricas comerciais. Conversão, geração de leads, CAC, entre outras coisas. Muitas vezes é teu papel mostrar para o cliente que isso está acontecendo. Ele não consegue perceber sozinho. Então, a primeira missão de Customer Success é mostrar o valor que você está entregando para ele. Não, isso é um passo, tá? Cara, uma das aulas grandes que eu tive de Customer Success foi com o pessoal do LinkedIn, cara. Você fecha o LinkedIn, a primeira coisa que ele faz é uma reunião, né, que eles chamam lá de QBR, de quarter, e eles falam o seguinte, cara, por que você comprou o LinkedIn? Né? Porque muitas vezes o cliente não sabe por que comprou, né? Cara, eu comprei para aumentar minha social selling, para gerar lead, beleza. Cara, qual que seria a métrica para a gente poder medir daqui a 90 dias que você de fato está tendo resultado? Né? Tangibilizar. Beleza, estou te mandando um invite, daqui a 90 dias a gente conversa de novo. E isso é processo. Assim como você estabelece processos comerciais de, cara, quantos touches você vai fazer com o cliente, em que canal, como vai ser o formato, etc. Customer Success, você tem o mesmo tipo de dinâmica de prática. Olha, em 90 dias eu vou colocar já uma reunião com você, onde você vai trazer o decisor, porque o decisor é o cara que assina o cheque, e mostrar para ele o valor gerado. Então isso pressiona o time do cliente e o time da empresa a gerar valor de fato. Cara, e sabe porque o que daqui a 90 acontece? dias tem a hora da verdade. Cara, ou você vai mostrar resultado ou não. Exato. Cara, o Gil, né, que é o nosso head de Customer Success, ele chegou para mim. Cara, a empresa tinha explodido de vender. Bateu o recorde de receita que nunca tinha batido antes. Aí ele chegou, os caras estão pedindo cancelamento. Eu falei, cara, como assim? Não, cara, eles pediram cancelamento, porque eles disseram que o projeto é muito bom, que a gente fez algo muito legal, mas que agora eles vão seguir. O que é isso? É exatamente o que você explicou, cara. O cara que está lá em cima, na estratégia, na bucha, que não está acompanhando o tático operacional, que é onde eu tô, esse cara não sabe por que a empresa bateu um recorde de faturamento. E ele olhou ali na linha de custo e falou assim, cara, o que é esse negócio aqui, Growth Machine, 9 pau? Cara, quanto tempo tá? 6 meses? Ih, não, cara, 6 meses já deu. Corta aí. E esse é um ponto importante, porque o teu cliente esquece como era antes. Depois de 6 meses, 9 meses, se você tem uma plataforma digital ou se você transformou o processo dele, o cara começa a falar assim, mas... porque assim, tem desafios, certo? Então o cara vai estar com a tua ferramenta, mas a ferramenta podia ser melhor. Só que ele esquece que antes ele usava planilha. Entendeu? Então você tem que sempre relembrar o valor que você agrega. E você tem que ter estratégia de jornada. Para quê, Tiagão? Para, no momento em que você entrega o valor, ter o next sell pronto. Cara, vamos dar o próximo passo? E se agora você comprar o plano Enterprise? E se agora você agregar esse serviço? Aí entra a máquina de crescimento de expansão. Porque a expansão ela se dá pelo cara comprando mais do que ele já tem. De repente você começou na unidade tal, na franquia tal do cara, ele tem mais 18 unidades, então, vamos rolloutar isso para outras unidades. Isso é upsell. Ou seja, você está vendendo o mesmo serviço que a unidade de São Paulo faz para a unidade Rio de Janeiro. É a mesma coisa. Só que você pode já estar... Aí, beleza, você vendeu para todas as unidades do cara. E agora? Qual é o próximo passo? Não, mas tem um serviço adicional que você ainda não tem. Isso é cross-sell. É o que o cara ainda não tem. Cross-sell é o exemplo que a gente deu agora há pouco. Slack na base Salesforce. Ok? Sim. Então é um outro produto que o cara ainda não tem para aumentar o quê? Aumentar o lifetime value, porque você está aumentando o ticket médio por cliente. Então um cara que você tinha um ticket médio de 9 mil com ele, você vai colocando cross-sell, daqui a pouco esse cara está em 10, está em 11, está em 12. E de fato, galera, eu vejo isso na Sensidata. O ciclo de venda comercial em base é 3 a 5 vezes menor do que o ciclo comercial de um novo cliente. Significa que nós temos 400 leads na nossa base, prontos para comprar, e você se matando de gerar lead no Google, Facebook, e a gente poderia estar aumentando. Se eu aumento 10% a receita desses clientes, ou seja, é 10%. Mano, olha só, você está pagando hoje 6.870. Eu estou trazendo aqui mais R$600, tá? Que isso aqui vai te dar, cara, 20 minutos a mais de Sales Enablement.
que a gente faz sales enablement para todos os clientes. Quer? R$600, mano. Você me paga quase R$7 mil. R$600. Você paga? Sim. E aí entra uma questão. Aí você vai me perguntar assim, Matheus, onde que o Sense Data entra nesse jogo? O Sense Data é o cara que vai unificar os dados do teu cliente, construir insights para te dizer o seguinte, desses 400 clientes que você tem, você pode abordar 200. Esses caras estão prontos para comprar. Tem 200 caras que a ação agora não é de venda. A ação agora é de melhorar o serviço, aumentar o engajamento, porque esse cara está usando pouco do que ele já tem. Se você for tentar vender agora, vai dar problema. Quer ver um exemplo que eu uso muito? Quem aqui já foi abordado por um comercial de uma empresa que você já é cliente, oferecendo um produto que você já tem? Diversas vezes. Isso é falta de conhecimento de base. Porque o que o cara assume? Eu vejo o Thiago falar muito sobre isso. Ele assume que venda é pesca de tarrafa. Então gera a lista de 2 milhões de clientes com uma conversão de 0,5. Beleza, 99,5 daqueles 2 milhões vão ficar potencialmente puto com você. Sim. Eu não queria comprar, não estava pronto para comprar, não estou usando o que você tem e etc. Ou seja, você atritou 99,5 daquela lista de 2 milhões para converter 0,5. E se você for para uma lista de 150 mil, mas a tua conversão for 40%? Porque aquele cara está na hora de comprar. Porque você monitorou o engajamento dele e ele está usando quase o limite do serviço que você já vendeu para ele, ele está pronto para comprar. Vontade de desligar o podcast. É muita coisa. Mas não é. Esse é exatamente o que o Thiago... Essa é... A gente acabou de dar um resumo do que o Thiago acabou de falar. Tudo isso é venda em base de cliente, com inteligência de dados, sem aumentar CAC. Agora... E o que acontece no oposto? Quando a empresa tem um churn elevado e com, cara, um LT muito baixo e está adquirindo cliente pra caramba? Tiagão, aí e muitas das empresas que se tornam clientes da Sense Data estão exatamente nesse cenário. O cara cresceu muito, a área para trabalhar a jornada e o sucesso do cliente ainda não está completamente estruturada, então tá turbulento aqui, ele continua jogando. É mais ou menos assim, cara. Imagina que você tá com água até aqui, eu vou numa piscina. vou complementar isso aí que você tá batendo, né? Uhum. Qual seria a estrutura ideal que esse cara tem que atingir? Já vamos falar sobre isso. Tem métrica para isso também, mas o ponto é como se você estivesse numa piscina com água até aqui, você sabe que daqui a pouco essa água você não vai conseguir mais respirar, e tem um cara com uma mangueira com 5 mil litros hora continuando a encher a piscina. Esse cara não tem que fechar essa torneira. Quem tem que dar um jeito de criar de botar uma prancha, aumentar o tamanho da piscina, etc., é o time de Customer Success. Não dá para fazer a dicotomia do tipo, não, eu odeio a dinâmica Customer Success e vendas andam em caminhos opostos. Isso para mim é o começo do fim. Eles andam em caminhos completamente conjuntos. E aí, o que acaba acontecendo, Léo? O primeiro ponto é o seguinte. Vamos lá. Você começa a vender. Começa a crescer. O que é o teu time de CS? O teu time de CS é onboarding. Então, basicamente, é os caras que estão pegando os novos clientes e preparando esse cara para usar o teu produto, para consumir o teu produto ou para levar do ponto A para o ponto B. Beleza? Certo. Beleza. Só que depois que ele faz esse primeiro cenário, que ele vê o primeiro valor, essa dinâmica de condução da jornada, ela precisa continuar. Sim. E muitas empresas perdem um timing de, ok, eu tenho uma área de onboarding, agora eu preciso ter uma área de suporte, eu preciso ter uma área de ongoing. Uhum. E elas demoram para estruturar isso. No que elas demoram para estruturar isso, o cliente que está saindo de onboarding começa a ficar desassistido. E quem começa a churnar é esse cara. Não é o cara que acabou de entrar no onboarding. Então, o primeiro sentimento que você tem de, ai caramba, tá dando alguma coisa errada na minha base, tá aumentando o nível de insatisfação, meu SLA de resposta de chamado piorou, meu NPS piorou, é porque você está deixando de estruturar uma área para atender o teu cliente em ongoing. Por quê? Porque você está fazendo exatamente o cenário reativo. Você está falando assim, não, mas eu já tenho uma área de suporte, se ele tiver qualquer problema, ele me liga. Você tá Mas essa esperando. não é a dinâmica do cliente. Eu tava ontem na Ambev, que é cliente nosso, falando exatamente isso. Um cara que está num bar, ou que está no show do Coldplay,
Ele não comprou Corona para ter que ligar no atendimento da Ambev porque não chegou. Ele comprou Corona para fazer o show dele bombar, para fazer o bar dele vender mais. Se ele ligou porque o produto ainda não chegou, tá errado. Então pensar em Customer Success não é pensar em atendimento. Porque muitas vezes o teu cliente não compra o teu produto ou o teu serviço com a expectativa de, não, mas eu vou ter que acessar lá Omnichannel, posso acessar por telefone, por chat, por WhatsApp, por não sei o quê. Porque hoje todo mundo acha que o lindo é isso. Eu tenho um Omnichannel no atendimento. Você tem que pensar em sucesso do cliente. O ideal é que o teu cliente não te ligue. É que a tua jornada seja tão linda que ela consiga entregar sucesso para o cliente de forma natural. Agora, isso não é fácil. Você precisa de atendimento. Cara, a gente precisa de uns 3 podcasts para fechar esse papo, né, mano? E Pois uma é. consultoria do Pestana. Irmão, para deixar uma dica final para a galera que está ouvindo, que ainda não investe em CS ou que talvez esteja apenas fazendo onboarding, o que você deixaria como, cara, ponto de atenção, né? Por que eu priorizo ou qual que foi o grande retorno ou a grande transformação que você viu dentro de um cliente seu ou dentro da própria Sense Data que gerou uma grande transformação a partir do momento que se priorizou mais a base? Legal. Thiago, eu vou falar da própria Sense Data. A gente acertou o Customer Success da Sense Data depois de 3 anos de operação. Para o tipo de cliente que a gente tinha, para o tipo de jornada que a gente queria e para o tipo de produto que a gente era. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque nenhum empreendedor, nenhum empresário acredita que pode viver sem vendas. Mas ele acredita que pode viver sem Customer Success. Quando você está mal em vendas, você muda a estrutura, você chama Growth Machine, você bota o SDR, você dá prêmio pro cara ir para Las Vegas em quem vender mais, etc. Quando o teu Customer Success não está andando bem, sabe o que você faz? Você fala, Customer Success não funciona, não vou ter uma área de sucesso do cliente. Então, o empresário e o empreendedor moderno tem que entender que Customer Success é como venda. Você pode alterar, você pode ter mau resultado, mas você vai trabalhar de forma resiliente para fazer aquilo funcionar. Porque a hora que funcionar, você sabe que vai dar muito resultado. Quando a Sense Data acertou, a gente botou 3 anos de crescimento double em sequência. Porque, e um ponto, sendo que 30% desse crescimento, e pensa que a gente é uma empresa de tração, então não era assim, já tô que nem a TOTOS, que nem a SAP. A gente era uma empresa que adquiria muito cliente, mas 30% do meu crescimento estava na base. Uau. 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. E vou dizer mais, se você tem um produto enterprise, ou seja, se você vende para grandes empresas, cara, Customer Success é condição sine qua non. Porque cada grande empresa que você vende, uma Ambev, uma Unilever, esses exemplos que eu citei aqui, uma Porto Seguro, que era cliente. O Thiago viu isso na Porto Seguro. Ele vendeu dezenas de projetos na Porto Seguro. Isso, lembra que eu Lembro. Dezenas de projetos na Porto Seguro, porque esse tipo de empresa ele é um mercado, ele não é um cliente. Ele é 10, 20, 30 clientes, porque cada área desse cara pode ser um cliente teu. E acidental. Eu fui um dia almoçar com o Marcelo lá, que era o gerente. Aí ele trouxe outro maluco. O que você faz? Dá uma parada. Pô, eu preciso. Falei, quê? Eu vou almoçar uma vez por semana agora com o Marcelo, maluco. E era um funil eficiente pra caramba. Eficiente pra caramba, CAC baixo. Você já tá com um contrato lá, o cara só aditiva esse contrato. Você não passa pelo jurídico por compra, Não pelo passa por negócio jurídico, compras, nada disso. Todo ano esse cara renova. E esse cara é um cara importante para o seguinte, entenda uma coisa. Cliente enterprise não tem problema com dinheiro. Ele tem problema com SLA. Ele é assim, cara, eu não me preocupo em pagar o dobro para você, desde que você entregue o que você prometeu. Cara, só uma pergunta, porque eu vou compartilhar internamente esse podcast com algumas pessoas. Qual que é a proporção receita CS? Você tem alguma métrica para a gente saber se a estrutura de CS está condizente com o tamanho do MRR ou com a quantidade de clientes? Eu acho que eu gosto de trabalhar com o conceito MRR por CS e não quantidade de clientes, porque se você tem diferença de ticket muito grande, você pode ter um CS que tenha um cliente só. Porque o MRR daquele cara é 100 mil. Você pega a Oracle, né? Quantos caras estão cuidando de... Cara, a Ambev. SAP tinha uma equipe para cuidar de Petrobras. Equipe. Não era um cara vendendo, eram 10 caras. Né? Então, eu acho que depende muito do momento e do tamanho que você tá. Mas, em linhas gerais, investimento em CS, estrutura como um todo, tem que ser de 20% a 30% da tua receita total. Boa. Invariavelmente.
E às vezes é difícil falar, não, mas eu vou gastar isso MRR, aqui. né? MRR. MRR. Tá. Eu vou gastar isso aqui com essa estrutura. Pensa que não é custo, é investimento. Esse cara tem que fazer o negócio girar e ele tem que ter métrica de crescimento. CS sem métrica de crescimento para mim, com métrica de NPS ou qualquer outra coisa, não rola. Meta de receita. Métrica de receita. E Expansão de base. Qual que é uma boa métrica de expansão também, assim, percentualmente? Vamos lá. Se você tá em momento de tração no mercado enterprise, de 50% para cima. 50%? No mercado enterprise. Mas se você é um cara SMB... mensal, não, anual. Eu trago mais 50%. Mais 50% por ano. Da minha base atual, só dali, sem considerar minha cota de vendas. Sem considerar a tua cota de venda. Cara, porque aí, assim, e o Ale me falou isso, tá? Não sei se você concorda, que quando você muda o CS do centro de custo, né, administrativo operacional para o centro vendas, marketing e receita, você aumenta o teu valuation. Né? Aumenta o teu valuation, por quê? Porque esse cara deixa de ser custo, passa a ser despesa. Passa a fazer então, a composição do teu LTV e do teu CAC. Teu lucro operacional aumenta, porque esse cara é responsável por receita. Então você tem que ser inteligente também na alocação do teu gasto na tua empresa. Você tem que mostrar para o investidor para que você está usando cada um. E Customer Success não deveria ser custo operacional. Customer Success é despesa comercial, cara. É despesa comercial. Por quê? Lembra quando você me perguntou de indicação, Léo? Sim. Cara, se você é um cara que quer explorar... Você quer ver um exemplo? Todo mundo tem muita preocupação com quem deu nota detratora de NPS, não é? Todo mundo quer fechar loop. Se o cara deu detrator... O que a gente faz com quem dá nota promotora? Boa pergunta. Eu faço esse desafio para várias empresas e o cara fala... Porra, boa pergunta. Matheus, eu não faço nada, cara. É o cara que me dá a nota promotora, eu agradeço. Cara, esse cara falou, eu indicaria. Cria um programa de indicação, cria um programa de referência, remunera esse cara, ou premia esse cara pela indicação que ele já falou que vai dar. Ele daria de graça. Se você colocar um incentivo, por que ele não dá então, Matheus? Porque não tem incentivo. Se você der um incentivo para esse cara dentro de um programa de referência, cada cliente que entrar aqui, eu reduzo tanto na tua mensalidade, eu te dou um serviço a mais, aí tem que ser inteligente. Eu te dou um programa de pontuação Growth Machine, que depois você pode trocar por camiseta, caneca, rap socks, o que você quiser. Olha aí a ideia máquina do casaco. de crescimento. Eu quero o casaco. Cara, olha só. Eu tô pensando seriamente da gente não lançar esse episódio, da gente vender ele, maluco. O episódio tá bombástico. É um MVP. Legal. Cara, deixa eu falar uma coisa, galera. Você que acompanhou até o final, tá? Se você tem um desafio de vendas, quer escalar teu resultado, a gente tá deixando um link aqui embaixo para você pedir um diagnóstico gratuito, onde um especialista do meu time vai entrar em contato contigo, analisar a tua operação e ver qual que é o caminho mais curto para você chegar no teu próximo nível de performance. Matheus, cara, eu sei que a gente começou falando que você tinha uma certa gratidão comigo, né, pelo ter te apresentado o mundo de startup e ter aberto essa porta, mas eu tenho que dizer que a minha gratidão é muito maior por você, porque você me mostrou que dá para empreender, você me mostrou que uma pessoa certa, uma pessoa com princípios, uma pessoa com valores pode dar certo, pode acontecer. Sim. Você viu momentos bons e momentos ruins meus, né? Você viu eu lá no topo como referência, viu eu não conseguindo realizar aquilo que eu queria, onde a gente conheceu, depois você viu eu assumindo um desafio grande e sendo demitido desse desafio grande, né? E você em nenhum momento foi um cara que, não estava do meu lado, não estava lá, falou, vamos, Thiagão, você vai conseguir, você é bom. E você fez uma parada que você me fez acreditar em mim, tá? Legal. Então, saiba que é recíproco toda a Maravilha. gratidão que você tem por mim. Te agradeço demais, cara. E, de novo, esse tipo de iniciativa que vocês têm aqui, cara, vai criar mais histórias, cara, de Thiago, de Matheus, de Léo, de Pique. É isso, cara. Pique. Já pegou, viu? Falei que ia pegar. O empreendedorismo, cara, ele salva o mundo, cara. Ele tem muita coisa boa, porque a gente tá aqui, a gente não tá a passeio, a gente tá para construir alguma coisa, né? E quando você empreende, é isso, você empreende alguma coisa, você constrói alguma coisa. Boa. Cara, quem quiser trocar uma ideia contigo, conhecer mais a Sense Data, qual que é o melhor canal para falar contigo, Matheus? Cara, o melhor canal para me procurar é LinkedIn. Procura o meu LinkedIn, manda uma mensagem lá, eu respondo na hora. Qual é o seu LinkedIn? Matheus Pestana. Boa pergunta. Não, é Matheus com TH Pestana, não, você vai Matheus achar. sem TH Pestana. Sem tudo TH, junto. perdão. Ou www.sensedata.com.br também. Boa. Léo, como é que eu te acho?
LinkedIn, leonardo.alexandre.se. Pique, como é que eu te acho, Pique? Ô, você já falou metade de como você me acha. Pique Cardoso no Instagram e no LinkedIn Luan Cardoso. Show de bola. Ó, mensagem thiago.reis.gm, todas as redes, joga lá, tu vai... Se você ainda não viu um vídeo meu, provavelmente já Tem viu. alguma coisa errada, irmão. tem alguma coisa Algum errada. problema. Pra cima, valeu. Valeu. Boa.